só tá tendo pedrada, só tá dando pedrada nos ministros. Porque cada vez que cada um fala, tá ficando cada vez pior pra eles. Entendeu? Foi até que agora o Alexandre de Moraes falou que prendeu o Aldo Rebelo. É Aldo Rebelo, não é que ele chama? Aldo Rebelo. Ele falou que prendeu o cara. Sim. Você tem noção do que o cara, você tá sendo ouvido como testemunha, eu vou te prender. Mas você tá respondendo a sua pergunta, de uma certa forma. Mas assim... O sistema vai continuar moendo carne, bicho. Você acha que então que eles não vão parar? Começou a moer gente da própria... Vai continuar. Vai continuar. Então, na sua E eu acho até que a gente não pode, até por um exercício mental, presumir que alguma coisa de boa vai acontecer. Porque tem isso também, né? Qualquer sinalização, quantas vezes eu já ouvi o pessoal virando e falando: agora ele arrefeceu, agora ele acalmou, agora ele tá pianinho. Tá cheio de maluco aí na internet falando isso daí, viu? Tem que tomar cuidado com isso, porque se isso daí contamina. Porque esse é o negócio. Se você vê que o caminho é íngreme e é difícil, porque não basta só tirar o cara, tem que reformar o sistema para não aparecer outro maluco, que senão você tira o Moraes, vai ter... É natureza humana isso, né? Existe um efeito de dissuasão. Né? Então você vai dissuadir pessoas de agirem como Moraes. Uhum. Isso serve como um recado direto aos ministros. Sim. Mesmo sem reforma, tem um efeito. O impeachment é inédito também, impeachment de ministro do Supremo, não é que nem impeachment de presidente, que a gente já teve alguns. Uhum. Então, a minha leitura é que a gente não pode se dar o luxo de achar que agora ele vai ser adotada a medida e a gente, né, não precisa mais. Cancela o encontro, cancela a manifestação, cancela isso. Entendeu? A galera para de fazer o que tem que ser feito. Mas E o que eu, assim, o que eu, dentro do que você está falando, que eu acho assim que é mais preocupante no Brasil e que você citou a respeito da tomada de espaço que a esquerda tem em todos os setores. Né? Mas aí a grana eu gosto de jogar bastante nos empresários, viu? Sim. Empresário, a tendência do empresário brasileiro é colocar grana só na esquerda. Não. Nos eventos de esquerda. Eu fico... Não é. Pior é que não é isso, não. É na campanha dos caras do Centrão. E assim, para ser o representante do setor dele, da indústria ou da produção. Então, o empresário, ele tinha que começar a olhar como formadores, por exemplo, e aqui eu estou puxando a sardinha para o nosso lado, sim. Formador de opinião tem que ter estúdio bom, equipamento bom, equipe boa, jornalista independente bom, tem que ter processo de contratação. Pô, você está falando com... A gente vive uma briga assimétrica hoje. Você pode até falar, mas a Globo News não está dando audiência. Não importa, eles estão martelando lá o dia inteiro. Sim, é a mesma coisa. E os cortes estão rolando. Tá, e influencia. E quem que tem o aparato da Globo News hoje? Só a Globo News. Quem que tem o aparato da CNN? Só a CNN. Exato. Pô, tem um jornal de manhã da CNN que as meninas lá, porra, parece tudo um bando de comunista que acabou de sair do centro acadêmico, assim, mais loucas que algumas pessoas que eu conheço do PSOL. Falta só pintar. Tem gente do PSOL que eu acho mais sã do que algumas âncoras da CNN ou comentaristas. Agora... Cadê esse dinheiro? Sim. Entendeu? Tem medo, não tem medo. Direita miserável, esquerda rica. Aí a gente fica sempre nessa. Não, eu vi muito isso, né? Existe uma cultura de autoridade também no Brasil. Uhum. Então ele só escuta o cara que é autoridade. Exatamente. Se é jornalista, só fala. Faz falar. De trás seu microfone. E o cara que fala isso, ele ignora o fato de que a gente está numa ditadura que persegue. Sim. Né? Então, o risco existe. O fato de eu nunca ter me ferrado não quer dizer que o risco... Eu estou isento do risco. Isento, exato. Depois da manifestação do 9 de junho de 2024, o primeiro Fora Moraes que eu fiz, lá na Paulista, na segunda-feira, foi no domingo, né? Na segunda-feira, eu ligo todo dia no ICL para ouvir os caras da... É um canal de extremíssima esquerda. Sim. Bando de maluco. Leandro Demore, William De Luca, Guga Noblar, Chico Sá, Você aguenta ficar vendo aquilo? Chico Não dou conta, Pinheiro, não. Eduardo Moreira. Só noia. Só maluco. E eles estavam entrevistando um professor que eu tinha acompanhado em alguns congressos quando eu estava no mestrado em Direito Constitucional.
o Lenny Streck. Ah, o Lenny Streck. E o Lenny Streck estava comentando sobre a manifestação, me chamando de golpista e falando que eu tinha que ser preso por me manifestar sobre o Fora Moraes. Cara, eu tenho livro daquele nome. Hermenêutica Jurídica em Crise. Hermenêutica em Crise, que é o livro dele. Eu adorava o livro, adorava. Eu também. Ele escreve difícil, aí você ficava tentando desvendar o os raciocínio difícil da linguajar desse cara. E você vê que o cara só é um autoritário, canalha, que quer minha prisão. Entendeu? E a doutrina é isso. Então, a gente precisa de financiamento, de investimento. É óbvio que não são todos os projetos. Tem projeto bom e tem projeto ruim. Sim. Tem projeto meia boca, tem projeto muito bem construído. Você precisa avaliar. Então, dentro de uma perspectiva de mercado mesmo. Mas tem que ter esse investimento. E tem que parar com esse negócio do medo. Mas você se expõe muito, mas você fala muito do Supremo. Mas não pode. E tem que começar a naturalizar isso. Porque enquanto ficar criando esse tabu de que não pode falar do Supremo, você está só alimentando a cultura de medo que os caras estão adorando lá em cima. Os caras viram que conseguiu o objetivo. Porque, na verdade, o cara... ali eu acompanho o Fio Diário. Geralmente, você tem ao vivo, né? Entre 10, 15 mil pessoas, até mais, né? Todo dia ao vivo. O cara podia muito bem fazer uma propaganda dentro do Fio Diário. Entendeu? Te ajudar ali. Vamos fazer uma propaganda ali, vou colocar minha marca. Só que os caras têm medo. Entendeu? É igual você vai fazer um evento, ô Marcos. Você vai fazer um evento... Tem cara que te entrega o dinheiro no envelope, cara. O cara entrega, tem medo. O cara entrega o dinheiro e pede pra marca não aparecer. Não aparecer. Não quero. Não quero. Aí entra a questão onde eu tava falando do seguinte, que culturalmente a gente precisa ter uma mudança muito drástica, porque assim, eu vim do meio da cultura músico, né? Então assim, você participa com os 17, 18 anos dos grupos de quer mudar o planeta através da música, e aí você começa a perceber isso, que você pega um grupo de esquerda, ele vai no empresário, o empresário financia um evento, coloca a marca dele. Você faz falando, nós vamos trazer personalidades da política para palestrar, para fazer workshop, e etc., e você não tem essa abertura, até mesmo pelo setor de marketing das empresas que às vezes não avalia e não repassa isso. Se o empresário não mudar a cabeça dele... A cultura? Falar, a cultura da empresa. Só que olha o exemplo da cultura woke, como um monte de dono de empresa e de CEO ficou se sujeitando ao ímpeto do diretor de marketing e do diretor de RH, Sim. que inventavam essas babaquices aí de inclusão e diversidade. Daí vira uma loucura a empresa. Então tem que ter peito, tem que ter firmeza. Não pode se dobrar para... Agora a gente vai transformar o feio em bonito, o bonito em feio. Sua, a empresa é sua. Nós temos que ser inclusivos. Você fala, cara, pera, você está usando isso daí e tem algumas chaves mentais que esses caras usam da esquerda. E nesse ponto eles são muito bons, né? Dessa manipulação semântica. Então, eles vão se apropriando de algumas expressões e a gente, por conta de estar em ambientes que só reproduzem os chavões criados por eles, quando você acorda, se você quebra a tua rotina ouvindo pessoas que fazem um jornalismo independente de fato, você já começa a estranhar quando você escuta algumas coisas. Então, nós temos que acabar com a desigualdade social, né? Então a esquerda usa a desigualdade social. Não, a gente tem que erradicar a pobreza. E só isso já é uma discussão que me ajuda a identificar se você realmente está a par de como eles usam a manipulação semântica. Tem várias outras. Até pessoas trans. Não existe pessoa trans. Existe gente com disforia de imagem ou de sexo. Existe sexo. Não existe gênero. Você usar gênero, você tá. A gente já usou isso e já se viu errando fazendo isso? Já. Mas a gente tem que cortar esse vício de repetir o que eles querem que você repita. Né? Porque eles fazem isso o tempo todo. Eles querem cultural. Que você peça desculpa por pensar de maneira diferente. E eu não vou pedir desculpa por pensar de maneira diferente. Eu costumo falar o seguinte: a minha opinião te ofendeu? Foda-se.
Entendeu? Porque você... A pessoa... Quando você fala algo nesse sentido, hoje... Nossa, mas você falou... Velho, opinião. Por que você tem que pedir desculpa da opinião? E eles fazem muito isso, eles tratam a opinião como agressão.